Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ciência, Alma e Arte. E eu vou trazer um tema muito interessante hoje. Muito interessante para mim e eu garanto que vai ser interessante para você também. A gente vai falar sobre metas. É um tema muito discutido, mas eu quero falar a partir de um outro ponto de vista. Do ponto de vista da alma. Porque a nossa alma, ela quer mudar. E a meta, agora eu vou fazer questão da gente ressignificar juntos aqui metas. Ao invés de a gente achar aquela coisa sofrida, que vai estar ali como um general apontando um dedo pra gente, para onde a gente tem que ir, bora significar meta agora como um compromisso nosso com a gente mesmo, com a pessoa que a gente quer se tornar. Porque a meta, ela envolve, em certos termos, uma transformação da nossa realidade. Portanto, uma realidade diferente pertence a uma pessoa diferente. Exatamente. Então a meta é um compromisso seu com quem você vai virar para atingir aquilo que está em questão. Vamos ampliar um pouquinho essa ideia de meta para sair desse lugar da meta que massacra, sabe? Daquela coisa que a gente faz aquele tanto de meta que fica até apertado de viver, para colocar a meta como um norte, que o caminho vai fazer a gente se transformar em quem a gente quer se transformar. E quando eu falo de uma dimensão anímica, para falar a respeito desse assunto, de uma dimensão da alma, eu estou falando que a nossa alma, ela busca por mudanças. A nossa alma, ela busca por integridade, por integrar conteúdos nossos que ainda não estão integrados à nossa personalidade, para que assim possamos viver de uma forma mais plena, mais cheia de amor e de muito mais prosperidade. Porque quando a gente está falando de amor, a gente está falando do mesmo campo, da mesma energia da prosperidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, primeira coisa é ressignificar metas. Parar de olhar para a meta como aquele grande general no início da agenda. E se você não trabalha com agenda, começa. É importante para você analisar o seu processo. E aqui eu quero chamar agora uma realidade psíquica de estratégia, porque a gente vai começar esse primeiro episódio sobre metas trazendo uma realidade psíquica de organização, onde a gente vai usar bastante o nosso pré-frontal para poder organizar as nossas ideias. Sim, a gente vai organizar as nossas ideias, escolhendo 3 a 4 metas importantes para direcionar as nossas atitudes, o nosso caminho, para a gente poder comparar e saber, eu estou indo em direção àquilo que eu quero ser ou só estou existindo e me anulando no meu meio de convívio? Porque a permanência de onde você está é por si só uma anulação do seu futuro. Olha que interessante isso. Quando a gente luta apenas por manter, fica muito mais difícil manter as coisas. Mas quando você entra no mindset de crescimento, de desenvolvimento, você consegue manter as coisas mais facilmente. Inclusive, essa luta somente por manter as coisas como estão, normalmente gera muito sacrifício. Por isso, vamos ousar sonhar. Porque a alma, que é transgressora, que gosta de violar o nosso status para levar para outro status, para levar para outra realidade, ela move na gente sonhos. E uma das principais ciladas que a gente se envolve dentro deste processo é começar a deixar de querer com medo de se frustrar. Ora, essa nova visão que eu quero desenvolver aqui junto com vocês, que a gente já começou desde ressignificar o que é uma meta, até o ponto que a gente vai falar como chegar nessa meta, visa trazer uma vida muito mais cheia de alma. E a alma, ela é transgressora, ela não está aqui para manter nada, ela está aqui para revolucionar, para dar um novo eu, para refrescar, para encher de ânimo e de vida a nossa vida. Portanto, vamos falar de metas com um pouco mais de alma. Para facilitar as coisas, vamos falar sobre 2 mindsets, sobre 2 circuitos emocionais que nós temos. Um de crescimento e o outro de sobrevivência.
o mindset, o circuito emocional de crescimento, ele tem gozo por desenvolver novas habilidades, mas ele demanda uma energia com mais constância. Digamos que não são movimentos tão rápidos. Agora, temos um outro mindset, um outro modelo de circuito emocional, que é o circuito emocional da ansiedade, do medo, da sobrevivência. Para atitudes rápidas, para movimentos urgentes, mas que demandam muita energia. Quando você está usando um circuito emocional, você não usa outro circuito emocional. Ou está usando um ou outro. Ou está no crescimento, ou está na sobrevivência. E um ponto muito importante é qual circuito você está usando para as suas tomadas de decisão no dia a dia. Por quê? Se as suas tomadas de decisão são pautadas em sobrevivência, no medo, na ansiedade, na escassez, você gera muita toxina e letargia, porque o gasto de energia é tão grande e seu corpo entende, estou em perigo. Se você está em perigo, ele faz toda aquela agitação necessária para sobreviver, só que depois te deixa retardado, cansado, um verdadeiro procrastinador. Agora pensa se toda hora que você pensa na sua meta, você fica ansioso, essa meta vai ficar cada dia mais distante de você. Porque você não vai conseguir entrar no hábito e na constância para poder chegar neste lugar. Então a forma como a gente vê a meta vai dizer muito sobre a forma como a gente vê o mundo. E aí é muito interessante porque toda hora, se você não é assim, alguém que você conhece, possivelmente, fala assim: ah, eu só funciono na pressão. É porque para mim, na hora que eu tô lá com muita coisa, eu consigo entregar. Olha o absurdo. A pessoa tá viciada nessa cascata neuroinflamatória da ansiedade, que gera muita procrastinação. Agora, perceba que a gente vive numa sociedade de pessoas com dificuldade de atenção, de tão inflamada que elas estão pela forma como elas observam a vida. Porque se você vê sua meta apenas como o lugar onde você quer chegar e sem apreciar o caminho para isso, você pode se ver sempre no meio do caminho para fazer a entrega que você tem que fazer, da meta que você tem que conquistar. Você pode se ver sempre cansado, você pode se ver sempre explorado por si mesmo. E quem aí já não se sentiu explorado pelo tipo de trabalho que escolheu fazer, pelo tipo de pós-graduação, de graduação que escolheu fazer? Se sente explorado pelo sistema, se sente drenado, porque na verdade é isso que está acontecendo. Se você olha para a sua meta e a sua meta te cansa, te exaure, ela te consome, a forma, a ferramenta que você está utilizando, o caminho que você está utilizando para chegar lá, está usando sua energia vital. E a produtividade desse tipo de pessoa é muito baixa. Por mais que ela diga que ela consiga entregar muito quando ela está apertada. Sabe aquele tipo de pessoa que tem lá 3 anos para fazer um trabalho de conclusão de curso? Aí depois chega no semestre que tem que fazer a entrega, 6 meses. Ele deixa para começar a trabalhar 3 semanas antes. Aí fica nervoso, aí não consegue, aí se sente apertado, consumido, aí sofre e de repente tá lá anestesiado na frente de uma televisão, vendo 8 séries seguidas, um episódio atrás dele, falando: vou terminar logo com isso que depois eu não tenho que ver mais nada. Arrumando desculpas para fugir de pensar naquilo que tem que entregar. Porque está olhando para aquele trabalho de conclusão de curso como se fosse uma tormenta. Agora, pensa que para a pessoa dar conta de sair deste modelo, que é um modelo implantado na Matrix, na sociedade, a pessoa vai ter que começar a mudar o olhar que ela tem para a vida e ver até esse trabalho de conclusão de curso
com outros olhos, como uma oportunidade de desenvolver novos conhecimentos, como uma oportunidade de desenvolver novas habilidades. E aqui que vem o X da questão. Aquele outro mindset, que não é um mindset comum de ser encontrado, que é um mindset de crescimento, ele usa toda a nossa rede neural como apoio, porque ele diz, bora trabalhar junto, porque aqui a gente vai ganhar novas habilidades. O nosso cérebro ama ganhar novas habilidades. Todo o seu corpo coopera para o ganho de novas habilidades. Mas se você está vendo aquela meta como algo pesado, custoso, você está entrando no mindset errado, no mindset de sobrevivência. Aí vai gerar vários gatilhos de procrastinação. Mas eu vou falar mais tarde com você sobre procrastinação. Agora vamos voltar, já que a gente falou aqui sobre esses dois modelos mentais, eles vão ser muito úteis durante esse mês que a gente vai trazer esse tema, o tema das metas, como elaborar as metas e a melhor forma para adquirir constância para alcançar todas essas metas. É o tema do nosso mês. Vamos chegar lá em procrastinação, mas antes disso, vamos voltar para a meta em si, essa parte aqui que você vai e entra na meta. Medo é normal a gente sentir, tá? Medo, a gente vai sentir medo, e eu não tô aqui para falar para você que o medo é uma coisa ruim, porque muitas vezes o medo é uma bússola do caminho que você deve seguir. Aí vem a questão, tá? Eu posso ter medo? Pode, você não pode ficar tomando decisões no medo. Você pode sentir um medo, é normal a gente ter medo, principalmente das grandes coisas da nossa vida. O medo, por vezes, ele é prudência. Mas daí você vai e visita seu coração e vê a meta pela qual você está lutando, que você vai ter que fazer esse novo hábito. Vai te trazer energia, alegria? Então encara seu medo de se expor, vai lá e se expõe na internet. Encara seu medo de ir lá e falar com aquela pessoa que você tanto quer falar. Encara o medo. Você vai ganhar novas habilidades com isso. A maior parte dos tempos, a maior parte das vezes, o medo é uma bússola. Lembra disso. Visualiza bem. Ah, é prudência? Se for prudência, você vai passar ali. Você sabe que é uma rua muito movimentada. Você acelera seu carro, quer acelerar a uma velocidade muito maior do que a pedida. Ai, dá um medinho na barriga. Poxa, obviamente, se você pensar, isso é imprudência. Então, medo nessa situação, está dizendo, não, não vá. Agora, na hora que você pega seu celular, estou precisando de mais clientes nesse novo empreendimento, estou precisando divulgar. O medo de se expor é o medo do que vão achar de você? Opa, peraí. Ficar alimentando esse complexo interno que a gente chama, que é interno, tá? Esse complexo que você chama de opinião dos outros, porque os outros nem estão prestando atenção em você, que você nem é tão importante assim, tá? Cuida mais você da sua vida que os outros não têm tempo para cuidar da sua vida, não. Isso é delírio. Então, esse medo aqui é um medo que está te indicando. Vai e faz. Passa por isso. Tira energia desse complexo aí que está chamando de opinião dos outros. Coloca essa energia para dentro de você. Beleza? Então, o medo, gente, usualmente, ele está falando sobre grandes desafios que a gente tem que enfrentar. Tá? Ouse sonhar. Ouse sonhar. A gente tem que sonhar alto, sim. A gente tem que sonhar alto para que você descubra, através da análise dessa meta, quais são as mudanças que a sua alma quer que você coloca na sua rotina. Agora não dá para entrar nessa onda de criar novas metas, de pensar num futuro, sendo exatamente quem você é, só uma realidade diferente. Aí não adianta nada ficar fazendo 1000 afirmações, ficar delirando de um jeito ou de outro. Você tem que entrar sabendo que a meta é um compromisso seu com você e que você vai se transformar à medida que você caminhar rumo a essa meta. Topando ser transformado pela meta, você vai chegar muito mais longe. E aí a meta vai cumprir o que ela tem para cumprir na sua vida. Sabe o quê? Te transformar numa pessoa melhor. Com muito mais habilidades. Quando você entra nisso, você pega lá a meta, por exemplo, a meta, ganhar tanto de dinheiro, uma meta material. Mas aí você vai abrir a meta e ver todas as habilidades que você tem que conquistar, por exemplo, a habilidade de se comunicar melhor, porque para vender bem você tem que comunicar bem, tá? Você está entrando então agora num jogo que a meta é ganhar tanto, é faturar tanto, mas eu vou ganhar uma habilidade de me comunicar. Beleza,
se apega na habilidade. Então, o desafio para hoje vai ser você criar metas e associar a essas metas as habilidades que você vai ter que conquistar para isso. E você vai ver que no meio do caminho, no meio dessa jornada que a gente vai fazer de metas, você vai descobrindo novas habilidades que você tem que associar à meta. E aí a meta está cumprindo o propósito que ela tem que cumprir na sua vida. Te tornar alguém melhor. Te tornar alguém mais habilidoso. Vencer a si mesmo. Porque a meta é, como falamos lá no início, um compromisso seu para com você mesmo. E você colhe essas metas lá do seu eu do futuro. Por isso você tem um grande apoio. Um grande apoio. Quem a alma sonha que você deve se tornar. Por isso, vamos entrar nessa jornada juntos, mas de uma forma bem contente. Porque precisa, gente, precisa estar contente com o processo de transformação. Se você ficar nessa de lutando contra a vida, em prol da meta que eu tenho que desenvolver, você vai largar o negócio no meio do caminho. E se chegar lá e a meta não for tudo aquilo que você pensava, tudo que você desenvolveu, toda a caminhada, todas as habilidades serão perdidas? Não. A meta é algo, um compromisso seu com você mesmo que tem que te transformar. Porque senão, não é uma meta nutritiva. E a meta, ela tem que te nutrir, tem que te melhorar enquanto pessoa, por mais que seja uma meta material. Beleza? Estamos acordados? Todo mundo agora está nesse novo jeito de olhar para a meta? E desse jeito, escute quantas vezes você quiser essa aula, desse jeito, a meta faz parte da sua vida e os hábitos que ela te levou a conquistar vão estar com você sempre. Por isso, vamos olhar para a meta não como um general, mas como um norte que vai desenvolver a nossa habilidade de navegar no oceano da vida. Então a gente pode sentir medo. Isso aqui não é para evitar você sentir medo. É até bom, e eu gosto muito de incentivar o uso do diário, para você refletir e ficar escrevendo sobre o que você pensa. Tá? Isso é uma coisa muito bacana. Te convido também, começa a pensar seus pensamentos. Começa a pensar sonhos. Eu sei que às vezes você sonha que você cai num buraco e de repente está em outro país, abre o fogão e sai flores. Tudo bem, são imagens. É a alma comunicando. Se você puder, escreva isso também no papel, sem a necessidade de interpretar. Escreve, que na hora certa você vai entender o que a imagem está falando com você. Trabalhar com as metas nesse lugar que eu estou te convidando, que é no lugar de trabalhar com a meta, trazendo a alma para a vida, porque a alma ela deseja mudança. Trazer a alma para o seu dia a dia, você vai ver que a alma comunica com você em vários lugares, em sonhos, em sincronicidades, que são coincidências significativas, comunica com você na conversa, num podcast, num mito, numa imagem, num filme, em vários lugares. Pega essas imagens que te cativam, escreve sobre ela num diário. Pega um diário e escreve. Eu gosto muito de escrever manualmente. Às vezes, eu pego o meu celular, por exemplo, essa madrugada, eu acordei com um sonho de trabalhar com esse tema, que eu estou trabalhando muito no meu fellow com os meus alunos, o desenvolvimento de habilidades. Começou a vir muito mais imagem, muito mais imagem. Eu acordo aqui, tô ali, tô longe do meu caderninho, anoto no meu celular e depois eu passo pro meu caderno. A imagem volta de novo. E tem sonho que não tem pé nem cabeça, mas a imagem tá lá, a alma tá comunicando. Não se fixa em ficar lendo livrinho de interpretação de sonho, de imagem. Pega tudo que te toca e registra. Só isso. Do mesmo jeito que eu tô te pedindo para registrar seus sonhos, suas metas. E veja bem aonde sua alma vai te levar na hora que você tomar compromisso com essas metas. Mas bora lá, a meta aqui não é um general, é uma direção, tá? Então a gente viu que a gente tem um circuito que é do medo e um circuito que é do prazer. O prazer é do crescimento, é da prosperidade, é disso tudo que a nossa alma quer que a gente vibra, que a gente contagia o mundo. Porque a Matrix, ela é da ansiedade, é dessa coisa da falta, da escassez, beleza. E que a gente está tão movido por ela que a gente até acha que a gente vai produzir melhor quando a gente está vibrando no medo. Não vai. Você não vai conseguir produzir nada grandioso, nada de longa duração nesse circuito do medo e da ansiedade. Por mais difícil que seja, e eu sei, estamos lutando contra a maré, te convido, escuta sua alma, traz ela para o jogo, sonhe sem medo, vai sem medo de sonhar.
mas aceitando o medo que o sonho vai trazer. Porque vai ter medo de você violar esse espaço de segurança que você tem, dessa vidinha segura, desse jeitinho. Vai dar medo. Eu sei que dá medo sair. Eu sei que dá medo ir lá chegar naquela pessoa e conversar. Eu sei que dá medo ir lá se expor, pegar a cara e colocar no telefone. Eu sei que dá medo. Dá medo chamar para uma conversa aquela pessoa que é importante para você e que tá tendo uma atitude que tá te machucando. Dá medo sair da nossa zona de conforto. Mas a nossa alma não cabe nessa jaulinha que se chama zona de conforto. E se você vibra na hora que pensa nessa meta, que seja a meta de ficar rico, uma meta bem material, sua alma tem algo para te ensinar dentro dessa estrada desse desejo que ela gerou em você. Então assume um compromisso com você, assuma metas e vamos trabalhar juntos para chegar o mais próximo do que a nossa alma quer que a gente chegue. Bem, e como então eu saio de um circuito que é da Matrix, que é um circuito de ansiedade, de medo, de pensamentos obsessivos, aqui, mania de perseguição e nananã, e entro no outro circuito. Primeiro, refletindo. Tomando a consciência que os dois existem, e nós somos tomados a vários momentos, por complexos, por modelos mentais, por emoções que não são nem nossas, que são dos nossos pais, dos nossos ancestrais, do nosso grupo da igreja, do grupo de amigos, do grupo de oração, esses medos, dos grupos que a gente vive, do grupo de trabalho, do grupo da política, do grupo que vai com você pro bar. Nossos grupos têm medos, medos coletivos. E lançam várias falácias. Várias falácias. E daí a gente sai acreditando, pegando esses pensamentos pré-moldados e executando, colocando nossa energia vital dentro deles. Como que eu saio então deles? Que são pensamentos retrógrados, coloca a gente para trás, coloca a gente num movimento circular da vida, onde a gente só repete e parece que não vai para lugar nenhum. E eu entro dentro daquele lugar onde ao invés de circular, o movimento é a espiral. Eu volto, mas num estado diferente de consciência, subindo, subindo e subindo. Como eu saio de um para o outro? Primeiro, tendo consciência que os dois existem. E daí, lembra do meu convite para você? Vamos pensar o pensamento? Porque, como disse Sócrates, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida e não vale mesmo. Vamos refletir, pensar o pensamento. Veio o pensamento aqui, eu estou aqui no meu dia de trabalho, nananã, falei que você é uma pessoa mais leve, falei que você é uma pessoa mais tranquila. Estou trazendo um exemplo meu, tá, gente, para vocês. Eu não sei se vocês sabem, eu sou médico, para quem ainda não me conhece, tenho 4 empresas, sou gestor e, bem, um monte de função. Um monte de função associada. Um dos compromissos que eu tenho comigo é ter uma vida mais leve. Mas, de vez em quando, sou tomado pelo complexo. Chega aqui, aí vem um gatilho, vem 2, e é muito fácil jogar a culpa nos outros. Mas eu tenho que refletir, peraí, veio. Dei aquela resposta não pensada de coisa, pá! Opa, volta, reflito. Pensa o pensamento que me fez. Opa, me veio um medo, uma escassez, aquele pensamento de que se eu não pego para fazer, nada sai. Peraí, que conjunto de falácias é esse aqui? Que reação muito maior do que o evento propôs eu tive. Qual pensamento estava ali? De entrar para a reflexão, eu posso virar e converter a situação, ressignificar. E perceber que foi uma possessão por um complexo baseado em um modo de agir, de afetar e ser afetado, que era um padrão meu. De reconhecer que esse padrão existe e que o problema não estava lá fora, mas aqui dentro, e foi ativado por uma questão lá fora, beleza, eu posso transformar isso em mim. Ao invés de explodir, eu posso refletir essa explosão e começar a entrar em outro mindset, ao invés de manter a energia lá naquele lugar. Mas o início da reflexão é: o poder está dentro de você. É você que controla como você reage às coisas que acontecem na sua vida. Então, como que eu saio de um lugar e entro no outro? Pela reflexão. A partir do momento que você começa a analisar seus pensamentos, pensar os pensamentos, e percebe
Cara, eu tô aqui, peguei essa meta aqui, vamos supor, aumentar o faturamento da sua empresa, aumentar o seu faturamento no consultório, no escritório, poupar mais para você que recebe salário fixo. Você não tá nesse pensamento que tá. Qual foi o lugar que você saiu dele? Daquele pensamento que está alinhado com a sua meta. Qual foi o momento que você saiu dele? Foi esse. Observa. Qual modelo mental estava ali? E ressignifica. Por isso que eu valorizo tanto a escrita de um diário. Especialmente para você escrever sobre aquilo que te afeta. Os momentos que você se afetou e se desviou do caminho das habilidades para te levar até sua meta. Então, a reflexão, eu sugiro refletir e escrever tudo aquilo que te afeta, tá bom? A ajuda tem me ajudado bastante. Não virei nenhum anjo com isso, mas na hora que vem o pensamento circular, opa, já percebi aqui, há tempo de chegar e mudar. Oriento as pessoas que tiver de orientar sobre a conduta, se alguma conduta tem que mudar, mas lembro que eu não sou uma vítima do mundo, porque eu sou o senhor das minhas reações. Isso te dá o poder para construir, tijolo por tijolo, a meta que você tem que construir, que é a construção de si mesmo. Não é esse acordo que a meta é? Então, como que eu saio de um circuito e entro no outro? Refletindo. Perceba, Mateus, eu não sei, eu não estou sabendo ver quando eu entro num circuito ou no outro. Você está ficando com muitos momentos de pouca atenção e pouca produtividade? Está no circuito da tensão, da sobrevivência. Tem um circuito que é o circuito da tensão e outro circuito que é o circuito da atenção. O circuito da atenção não é o circuito cheio de neuroinflamação. O circuito da atenção é o circuito do crescimento, é o circuito do desenvolvimento, é o circuito do foco. Quando você vê que na sua rotina, você está vendo que tem gente que é explosiva e não percebe que é explosiva, né? Tem gente que só percebe na hora que ela percebe que está sem foco. Quando você perceber que você está muito sem foco, observe os pensamentos que estão te sequestrando. Daí começa a trazer isso para sua consciência e a elaborar. Porque no modo de sobrevivência, se você está vendo a meta, as habilidades que você tem que desenvolver para chegar na sua meta, com tomadas de decisão de sobrevivência, você está ficando mais tenso. Você está ficando mais desfocado. Sua atenção não dura. Você não consegue pôr gancho nas coisas. Beleza. Se você está no mindset, no circuito de recompensa, de crescimento, o que acontece? Você tem vários hormônios neuroprotetores, dopamina, você consegue ficar mais concentrado, você tem prazer nas habilidades que você constrói. E as habilidades, gente, pensa que assim, quanto mais você constrói, mais fácil fica. Se você pega uma meta física, no plano físico, quero ficar muito mais saudável, quero dar conta, estava correndo ali 3 quilômetros, correr 5, estava correndo 5, correr 10, estava correndo 10, correr 15, e você tem constância, você tem persistência naquilo, você começa a atingir suas metas físicas, fica mais fácil de você atingir a sua meta intelectual, fica mais fácil para você atingir a sua meta material. Uma coisa puxa a outra, como também é verdadeiro que a falta gera falta. E como diz Mateus 25, 29, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Quanto mais você desenvolve o hábito de conquistar a si mesmo, de construir as suas metas, de estar no mindset de crescimento, com foco, com atenção, com apreciação da jornada e não com luta contra a jornada, mais te será dado. Vai ser cada vez mais fácil conquistar meta. E daí você já percebeu que aquela pessoa realizadora, normalmente é a que realiza mais, ela realiza no campo físico, ela realiza no material, ela realiza no plano espiritual, ela sai realizando. Ela tem as melhores companhias. Por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra. Assim como uma desgraça puxa a outra também. Eu não preciso nem falar, né? Se você olhar pro lado, você vai ver a pessoa e fala assim, gente de Deus, a vida é uma desventura, em série. Uma coisa puxa a outra, gente. Na hora que você começa a conquistar, é por isso que assim, escreva suas metas, essa é a tarefa de hoje. Escreva suas metas sem medo de sonhar. Sonha. Se entrega. Mesmo com medo, vai. Entendeu?
Escreve, gere compromisso com isso e escreva as habilidades que você tem que adquirir, que desenvolver junto a isso. E crie os olhos amorosos para o caminho, porque o bem mais precioso que a sua meta tem para te entregar é o caminho. É o caminho e as habilidades do meio do caminho, porque a alma sonha você, mas sonha com você diferente do que o que você é agora. Encontro por encontro que teremos esse mês, vamos falar sobre esse tema fundamental de conquistar a si mesmo. Conquistar o seu eu do futuro, daquele jeito que você quer conquistar. Ser quem você quer ser, com todo o poder e a graça que a alma tem para te entregar. O cérebro ama aprender. Nosso corpo ama desenvolver habilidades. Ele ama respirar melhor, dormir melhor. Por isso que se você quer desenvolver habilidades para viver melhor, todo o seu corpo vai te ajudar. Você não está lutando contra o seu corpo, mas tem que entender seu corpo. Se alinhar a ele, e esse é um dos temas que eu vou falar na nossa próxima, já vou falar live aqui no nosso próximo encontro, no próximo episódio, tá? Você tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Comece desejando sem medo e, mesmo que o medo venha, o medo de se expor, o medo de mudar, vai, faz. Vai e faz. Sem atitude, o sonho não se realiza. E uma atitude, uma pequena atitude vai chamando outra atitude e outra atitude. E lembra, sempre olha para a meta e pergunta, essa meta nutre meu coração? Eu sinto um fogo por dentro? Uma vontade de fazer? Aí você está falando de uma meta da alma. Observe isso. Quando falamos de evolução, todo o nosso maquinário interno brilha. Todo o nosso maquinário. Evolução física, psíquica, emocional, espiritual e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai se tornar uma pessoa melhor na jornada, porque tudo que a sua meta tem para te oferecer é a jornada. É a jornada. Portanto, é na jornada que você tem que focar. É no desenvolvimento. Tem que tomar gosto pelo caminho. Assim eu crio forças para ter constância e chegar lá. Lembra, gente? Tomar gosto é ativar um mindset de crescimento. Quando o mindset de crescimento está ativado, o de luta ou fuga, o de medo, que é aquele de decisões rápidas. Tem um tigre ali na minha frente. Eu corro ou luto? Beleza, você corre ou luta para sobreviver. Você não pode levar uma vida assim. Senão você não cresce nada, você não desenvolve nada grandioso. Lembra de pensar o pensamento. Observe os pensamentos que você está tendo durante o seu dia, durante a sua luta, a sua conquista para chegar nessa meta. Isso é fundamental para alinhar a sua energia mental para onde ela precisa estar. E toda meta que fala ao coração tem uma chance enorme de prosperar. Mas cuidado com a resistência, com a Matrix. Porque usualmente o nosso entorno relacional, amigos de profissão, família, parentes, vão pegar essas metas e falar coisas para você que desanima, que te volta para uma realidade desanimadora e cheia de medos. Portanto, cuida muito com quem você vai compartilhar suas ideias. Lembra, deixa a árvore amadurecer bastante aí para não pegar olho gordo, literalmente. Deixa essa sementinha que a gente está começando a fazer agora, tá só no seu diário. Alimenta, fala com você, avalia você. Porque no entorno relacional, usualmente, as pessoas tendem a querer nos proteger. Proteger entre aspas, tá? Muitas aspas. Porque existe um acordo tácito social de mediocridade. De não deixar ninguém sair, se destacar. Porque prego que se destaca leva martelada. Então, cuidado. Não compartilha muito. Somente com os seus. Aqueles que você sabe que vão te dar força. Caso contrário, às vezes o seu ponto de menor força é o marido dentro de casa. É a namorada. Então não fala com eles. Amadurece a sua meta, que é um compromisso seu com você mesmo, dentro de você. Com o seu diário, que vai ser um ótimo apoiador de reflexões, um ótimo apoiador para você trazer as imagens, as sincronicidades, essas coisas que acontecem no dia a dia que você sabe assim, não é Deus falando comigo, é confirmação.
Anota isso, porque no dia que a fé estiver baixa, você vai olhar e vai sentir força com esse caderninho de desenvolvimento pessoal, se você não quiser chamar de diário. Fico aqui então, peço para você desenhe 3 a 4 metas num caderno, olhe para ele com carinho, visite-o toda semana, sonhe sem medo e coloque do lado as habilidades que você vai desenvolver para conquistar essa meta. Porque o mindset de crescimento, ele se baseia dentro do desenvolvimento de habilidades. Caso contrário, você vai olhar para sua meta usando o mindset de ansiedade, de medo e de sobrevivência. Então, vamos vigiar e orar, porque a conquista da nova pessoa que nos tornaremos com essas metas é muito grande, porque é uma pessoa que coloca a alma em tudo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.